eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. No episódio de hoje, vamos falar sobre algo que todos nós enfrentamos, mas que muitas vezes preferimos evitar: o erro. Mais especificamente, quero explorar sobre o medo de falhar e o poder que isso pode realmente nos transformar se a gente se permitir errar, sabe? Já parou para pensar no que acontece quando deixamos de tentar algo por medo de errar? Talvez você queira mudar de carreira, começar um novo projeto, ou até mesmo dizer o que sente para alguém. Mas aquele sentimento, e se eu falhar, te paralisa. Hoje eu quero te convidar a olhar para esse erro de uma forma diferente. Mas antes de começarmos, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a última vez que você errou? E o que esse erro te ensinou? Se a sua resposta ela não vir de forma fácil, não se preocupe, porque até o final desse episódio talvez você vai realmente mudar a sua perspectiva em relação a isso. Olha, vale qualquer erro, tá? Sem julgamentos. Até porque eu mesma, sabendo que eu não podia colocar vidro crente no mármore, sempre colocava. Sempre, forever. Falava, isso não vai acontecer comigo. Não, tá tudo certo. Até que um dia aconteceu comigo. O vidro foi lá e quebrou. E aí eu tive que parar realmente de fazer, porque senão ficar sem vidro na minha casa, né? Não dá. Então, não precisa focar em erros grandes, sabe? Foca em qualquer um, até naqueles realmente pequenos e bestas que sempre podemos tirar algo de proveito, sabe? E eu quero começar te contando uma história que talvez você já conheça. Pra mim é uma história bem legal, mas que ela nunca deixa de ser inspiradora, sabe? Antes da JK, acho que é assim que se pronuncia, Rowling, se tornar a autora de Harry Potter, ela enfrentou 12 rejeições de editoras, sabe? Foram 12 portas fechadas. E eu só imagino realmente como isso deve ter sido difícil. Ouvir repetidas vezes que a sua história simplesmente não era boa o suficiente, não era o que eles estavam procurando. E ela já estava passando por um momento difícil, né, na sua vida, por outros motivos, mas mesmo assim ela continuou tentando. E eventualmente uma editora aceitou o manuscrito dela e o resto é história. Harry Potter nem é famoso, né? E hoje Harry Potter é uma das séries de livros mais vendidas de todos os tempos. Essa história ela me faz pensar que se a autora tivesse desistido no quinto ou na 11ª rejeição, se ela tivesse deixado realmente esse medo de errar, de falhar, falar mais alto, talvez ela não seria esse grande sucesso que ela é hoje, né? Muitas vezes o erro, ele é um degrau para algo ainda maior, que se a gente não ir persistindo, né, a gente não vai conquistar, porque na verdade, naquele momento a gente não consegue enxergar esse algo maior. E para te inspirar um pouquinho mais sobre os erros, eu gostaria de trazer também outra história que eu pesquisei um pouquinho sobre, que é do Michael Jordan. Antes dele ser esse jogador de basquete, né, tudo isso, antes dele, né, conquistar tudo isso, ele errou mais de 9.000 arremessos, perdeu 300 jogos e falhou 26 vezes no arremesso decisivo. E isso pode até parecer um fracasso, mas ele é o maior jogador de basquete da história, né? Ou um dos. E por quê, né? Porque ele realmente entendeu como o jogo precisava funcionar. Porque ele falhou várias vezes e ele conseguiu ver isso. E segundo ele, foi falhar várias vezes, várias e várias vezes, que
foi decisivo para o sucesso dele. E agora eu gostaria de dar um passo um pouquinho para trás, assim, sabe? E refletir por que temos tanto medo, assim, de errar. Talvez eu acho que, em primeiro lugar, por conta da criação que temos como pessoas. Desde pequenos somos ensinados a evitar erros. Já na escola, errar significa perder pontuação. No trabalho, errar significa perder uma oportunidade ou a confiança de alguém. E isso cria para nós uma associação como errar fosse algo negativo. E depois, claro, né, hoje no mundo da internet tem as redes sociais e a gente está sempre colocando a nossa melhor versão, aquela versão editada das nossas vidas, onde tudo parece perfeito e ninguém posta sobre os erros, as falhas, os defeitos, só sobre os acertos, né? E mesmo que a gente tenha, né, um olhar às vezes talvez diferente hoje e alguns influenciadores já começam a colocar um pouco mais, é difícil a gente colocar só os fracassos ou evidenciar isso mais nas redes sociais. E é claro que é normal a gente, vendo esse aspecto perfeito, acabar pensando que errar é uma coisa anormal, quando na verdade é a coisa mais normal do mundo. E por último, claro, e não menos importante, tenho medo do julgamento. O que os outros vão pensar de mim se eu errar? Né? Qual vai ser a visão que as pessoas vão ter de mim se eu falhar nisso? E eu me pergunto muito isso. Essa pergunta, muitas vezes, ela acaba nos paralisando. Mas antes mesmo da gente tentar, sabe? Eu conheço uma menina que possuía ou possui muitas inseguranças, né, no mundo corporativo. Isso ela vai me afirmar se ela ainda possui. E muitas vezes eu a vi superando esses receios e cada vez mais sendo realmente uma ótima profissional. E ao observar a trajetória dela, eu me vi várias vezes no lugar dela quando eu comecei. E eu ainda me vejo em vários momentos com as minhas inseguranças e os meus receios no mundo corporativo. E foi ao observá-la que eu percebi que não sou somente eu que posso ter essas mesmas inseguranças, mas na verdade muitas outras pessoas são iguais a mim e a ela. E agora eu quero te trazer um conceito que eu aprendi recentemente e eu achei muito legal, sobre um fracasso produtivo. Bom, eu vou tentar falar que é em inglês, e o meu inglês ainda não tá muito bom. O teacher tá tentando ensinar. Então, falling forward. Na tradução literal, significa falhar para frente. É uma abordagem que enxerga os erros como oportunidades de aprendizado e crescimento. Diferentemente de simplesmente aceitar o erro, o conceito ele acaba envolvendo em usar de uma forma produtiva, para realmente você arrumar o seu rumo e conseguir avançar na direção do sucesso. Ela é uma mentalidade que transforma o fracasso como realmente um trampolim, em vez de uma barreira. E o que significa isso, né? Aprender, o primeiro passo é aprender com o erro, sabe? Cada falha é tratada como uma lição que te deixa ainda mais preparado para a próxima tentativa. Além disso, é prosseguir apesar dos erros. Então o foco ele não está no fracasso em si, mas no que ele pode te ensinar para te ajudar a chegar nesse sucesso, né, a atingir esse progresso. A gente também encarar o erro como forma do processo, né, como parte dele. Em vez de tentar evitar o erro, é preciso aceitá-lo como uma etapa natural de qualquer jornada de crescimento. E, por fim, a ter resiliência, né? É sobre continuar avançando, mesmo depois de ter tropeçado tantas vezes, usando essas quedas para realmente ganhar ainda mais força. E quais seriam, né, os pilares desse conceito? Aceitar o erro como parte da nossa jornada,
Então, aceitar que o erro é inevitável, né? Assim como a gente falou das críticas, e aceitá-lo vai acabar tirando esse peso de culpa que talvez você tenha e acabar se concentrando apenas na solução. Então, não pensar em arranjar culpados para aquele erro, mas sim em como eu posso solucioná-lo, já que esse problema surgiu. Analisar também o que deu errado. Então, olhar para o erro de uma forma objetiva, para tentar extrair realmente as lições práticas para aquilo melhorar em si. E adaptar-se e tentar de novo. Então, o que eu preciso melhorar, né? Como eu posso utilizar meus aprendizados aqui como estratégia para eu conseguir seguir em frente e ter ainda mais aprendizado, ter ainda mais bagagem para realmente tentar aquilo de novo e dar certo. E por fim, e não menos importante, é não desistir. A chave de persistir e se mover, mesmo que sejam em pequenos passos, é fundamental. E é a persistência aqui, né? O não desistir, que vai fazer talvez você alcançar o que você tanto deseja. Portanto, o erro ele é uma etapa essencial da vida e do sucesso. Logo, o problema não é errar em si, mas sim não desistir e talvez não aprender com seus erros, porque quando a gente também não aprende, a gente continua errando no mesmo lugar. E se até Thomas Edison precisou tentar muitas e muitas vezes para conseguir criar a lâmpada, quem sou eu na fila do pão? Tem até a frase famosa dele, né? Eu não falhei 10.000 vezes, eu apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. E também, se ele não tiver falado isso, que pode acontecer às vezes da internet, é uma frase muito legal para se pensar, sabe? Porque, na verdade, não foram falhas, não foram erros. Foram apenas maneiras que não funcionaram. E que aí eu encontrei uma maneira melhor que fazia funcionar. E beleza, Vitória. Se errar é uma coisa boa. Por que eu me sinto tão desconfortável em errar? Acho que o primeiro ponto que precisamos entender é o que está por trás do errar, né? Do medo de errar. Por exemplo, se eu pensar na evolução humana, no passado falhar muitas vezes significava realmente um perigo. Então, eu ser excluída de um grupo ou me expor a um risco de sobrevivência. Então, vamos imaginar que tem um grupo caçando comigo e de repente a gente era o caçador e virou a presa. Se eu não conseguir fugir, se eu não for rápido o suficiente, se eu não utilizar de estratégias suficientes para eu sobreviver, logo eu virarei comida. Então, errar era perigoso, né? Errar era ruim. Logo, isso nos faz entender porque biologicamente a gente tem tanto medo de errar, sabe? Além disso, tem uma questão de educação e cultural. Como eu disse, muitas vezes a gente cresce em sistemas que punem os nossos erros, como as escolas, quando errar significa tirar notas ruins, significa não passar de ano, não estar com os nossos colegas, né? E no trabalho, né, no ambiente corporativo, falha significa como fraqueza, como algo que talvez você tenha que ser penalizado ao invés de promovido, e não como algo essencial para o seu aprendizado. Além disso, como a gente citou aqui, tem a comparação social. Hoje não só a comparação social do tete a tete, né, do que a gente vê no nosso dia a dia, das pessoas que a gente tem convívio, mas também em si das redes sociais, né? Hoje a gente está conectado o tempo todo e as pessoas elas só compartilham os sucessos, né? O que a gente foca mais, a gente gosta de compartilhar nossas alegrias e isso acaba fazendo o fracasso parecer um tabu, né? Algo que a gente acaba não falando e que a gente ele precisa ser falado, né? Mas será que o erro, ao invés de ser visto como algo negativo, ele não deveria ser necessariamente visto como algo bom, algo que a gente pode aprender, uma ferramenta realmente de aprendizado, sabe?
Um exemplo disso é uma história que eu peguei da Nike. Não sei se vocês sabem, eu descobri, né, enquanto eu estava pesquisando para o podcast, é que o primeiro tênis da empresa que foi criado, ele era um tênis muito ruim, muito ruim mesmo. E as pessoas, elas acabavam devolvendo o tênis e reclamando do produto. Mas ao invés da empresa simplesmente, vou descartar, vou fazer outro do zero, vou não sei o que, não vou nem dar atenção, eles usaram esse feedback, né, dos seus clientes como forma de melhoria do seu produto. E, olha a marca que é, né? Tipo, uma das maiores marcas esportivas do mundo e que eu amo, inclusive. Então, entenda que nem todo erro também ele é igual. Existem erros, vários tipos de erros, na verdade, e é importante que a gente entenda a diferença entre eles. Então, por exemplo, tem o erro que é evitável, que acontece por uma falta de atenção nossa, ou até mesmo de planejamento em si, né? Já tem o erro que ele é inevitável, quando eu tento algo novo, quando eu me aventuro no desconhecido, então eu não sei o que eu vou encontrar, e às vezes posso acabar falhando por falta de conhecer esse novo. E também tem um erro inteligente, que é aquele que vai nos ensinar algo realmente valioso. E a diferença, ela tá na forma também como lidamos com esses erros, né? Se você vê um erro como um fim, você acaba paralisado. Mas se você enxerga o erro como um passo em direção ao seu aprendizado, algo que pode ser uma ferramenta poderosa, talvez ele não te paralise, sabe? Ele te faça seguir adiante. E um exemplo disso é pense em algo realmente que deu errado na sua vida, sabe? Talvez tenha sido uma decisão mal tomada, um projeto que não saiu como planejado. Então, para realmente pense o que você aprendeu com isso. Esse aprendizado, ele valeu mais a pena do que o erro? Se a resposta foi não, então temos um problema. Mas se a resposta foi sim, com certeza ele te ensinou algo que você pode usar daqui para frente, sabe? E eu gostaria de compartilhar também algumas dicas práticas, assim, sabe? Pra gente conseguir encarar o erro de uma forma um pouco mais leve. Então, como eu disse nas críticas, o primeiro passo é pare, pense e reflita, sabe? Quando a gente erra, é necessário que a gente respire fundo, se acalme, analise a situação de uma forma objetiva e se pergunte realmente o que será que aconteceu aqui, por que aconteceu isso, o que pode ser feito de diferente e o que eu posso aprender com isso. Além disso, desenvolva uma autocompaixão. Para de ser tão duro consigo mesmo, de se julgar tão pesadamente, sabe? Evite diálogos cruéis com você mesmo. Trate-se como um amigo, ao invés de um carcereiro. Lembre-se que errar é humano. E olha, eu ainda tô tentando. Eu ainda tô aprendendo essa parte. Com certeza eu terei que ainda tentar desenvolvê-la várias e várias vezes. Porque é difícil, né? Não ser exigente com nós mesmos. Mas é uma dica pra gente aprender juntos e evoluir juntos, sabe? E pratique também a mentalidade da experimentação. Veja a vida como um laboratório científico, sabe? Onde cada tentativa, bem-sucedida ou não, é apenas um passo para algo maior, para algo que a gente vai desenvolver, né? Lembre-se que os maiores sucessos só viraram sucessos porque as pessoas continuaram persistindo até conseguir atingi-lo. E por fim, comemore o progresso. Sim, mesmo que você tenha errado, celebre o fato de que você ainda está tentando. Você tentou. Tipo, muita gente nem chega a esse passo. É bem difícil dar o primeiro passo de tentar fazer isso. Mas ainda é mais difícil ainda continuar persistindo depois dos erros, sabe? E quando falamos sobre os erros, muitas vezes estamos pensando em algo que nos afasta da perfeição, algo que nos incomoda, que queremos consertar, mas se em vez disso a gente mudasse completamente a forma
como olhamos para essas imperfeições, sabe? E aqui que entra um conceito novo que eu aprendi, que eu vou tentar falar o nome, tá? É o Wabi-Sabi, uma filosofia japonesa que nos ensina a ver a beleza do imperfeito, no incompleto e no impermanente. Esse conceito ele reflete sobre uma visão de mundo que abraça as marcas do tempo e, em vez de tentar esconder e eliminar falhas, ele te convida a reconhecê-las e até mesmo celebrá-las. Um dos exemplos relacionados a essa filosofia é a arte de reparar cerâmicas, que quando são quebradas, eles usam ouro para reparar, sabe? Então, imagina que um vaso cai no chão e ele se parte em vários pedaços. Em vez deles descartá-los, as rachaduras elas são preenchidas com uma mistura de pó de ouro e cola, que transforma um objeto em algo ainda mais belo e significativo do que era antes. E as cicatrizes, que não estão escondidas, porque elas estão bem destacadas com ouro, ela se torna uma parte fundamental da história do objeto, sabe? E pensem como isso pode aplicar na nossa história. Quantas vezes a gente tenta esconder as nossas falhas e as nossas rachaduras? Esse conceito, ele lembra que essas falhas não fazem apenas parte de quem somos, mas também são os que nos tornam únicos. As marcas, elas são acumuladas ao longo da vida, sejam físicas ou emocionais. Elas não são defeitos que a gente tem que eliminar, mas sim sinais de uma vida vivida plenamente. E por isso eu gostaria de te convidar a reavaliar qual é o papel do erro no seu passado. E mais do que isso, eu queria que você pensasse em 3 momentos que você errou e tentasse lembrar se você conseguiu realmente aprender algo valioso com essa situação. Agora, pense também em algo que você está evitando por conta do medo de errar. Dê um passo pequeno nessa direção, sabe? Tente, mesmo com medo. Quem sabe realmente você não possa aprender muito com essa situação. E se você errar, tá tudo bem. É só recomeçar. Então, fique tranquilo. Esse pode ser realmente o primeiro passo da sua melhor versão. E quando você se permitir errar, você vai ter uma chance de continuar crescendo, de ser um ser humano ainda mais poderoso e ainda mais transformado. Eu quero encerrar esse podcast com uma provocação. E se você começasse hoje a ver o erro não mais como um obstáculo, mas sim como um aliado? Pois o erro, ele nos faz crescer, aprender e nos tornar ainda mais resilientes. Então, da próxima vez que você estiver diante de um desafio, pense, e se eu falhar? Quero que você também se pergunte, depois dessa pergunta, o que eu posso aprender? Pois errar não é o fim, mas sim o maior começo. Se você gostou desse episódio, não deixe de me seguir aqui no Spotify ou de se inscrever lá no YouTube. Assim você não perde nenhum conteúdo. Além disso, se quiser me deixar uma mensagem, fica à vontade lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria. Até a próxima!